Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera aí da penúltima rodada para os gaúchos aí, né? No Campeonato Brasileiro, Juventude, Grêmio Internacional, né? Agora já com as suas posições definidas aí, né? O Grêmio sem mais risco de rebaixamento, o Juventude precisando aí pelo menos de um ponto, mas também encaminhando a sua permanência, né? Aí na Série A do próximo ano. E o Internacional brigando lá pela ponta de cima, né, já garantido na Libertadores da América como vaga direta no próximo ano, buscando uma colocação melhor, porque a questão financeira conta muito, né? E a cada posição acima, muitos milhões também caem no cofre dos clubes. Nosso Dois Toques, que você nos acompanha aqui pela Masper TV, e vamos para todo o Brasil, né, pela antena parabólica, canal 575, e para todo o estado do Rio Grande do Sul, pela antena parabólica Brasil, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões aí pelo estado também na faixa dos 500. Mas estamos também aqui no Poa Stream TV, nos estúdios aqui no shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, 2 numeral, né? Dois Toques Cadu Oliveira. Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e aí você assiste qualquer hora do dia e da noite, como ficar melhor para você, se não acompanhou ao vivo, e também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação na nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano, 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança também da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que está com um final de ano fantástico aí, né? Foi campeão da Sub-15, campeão da Sub-17, campeão da Sub-20 em cima do Grêmio, e provocou, inclusive, a demissão de técnicos gremistas da Sub-20. E também a Copinha, né? A Copa Federação Gaúcha de Futebol, que foi denominada de Copa Zagalo, que garantiu ao São José a sua participação na Copa do Brasil do próximo ano. Então, próximo ano, eu acho que os clubes já estão encaminhando também, principalmente o Grêmio, né? O Grêmio terá que fazer muito aí para o próximo ano, agora já sem esse alívio aí de rebaixamento, e era pelo menos o que a direção dizia, né? Vamos começar a tratar depois de definir a nossa situação no Campeonato Brasileiro. Então, acho que chegou a hora, né? Bom, nossos Dois Toques de hoje para projetarmos aí os jogos do meio da semana, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, aí teremos o encerramento, né, no final de semana do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que logo em seguida teremos o Campeonato Gaúcho, já aí antes do metade do mês de janeiro, e aquele gauchão que eu estou definindo como um mundial, né? O Grêmio querendo o octacampeonato e o Internacional querendo impedir exatamente o Inter, que tem a década de 70 que chegou ao octacampeonato gaúcho. Então, comigo para tratar desse e outros assuntos, dois conselheiros gremistas, né? O Sadi Tonato, com 2 T's, como ele gosta de fazer referência. Do lado de cá, Marco Antônio Fumagalli, e no meio dos dois gremistas, né? Mauri Silva. Bom, eu acho que... Cadu, Mauri Silva, que é o colorado da bancada, vai iniciar... Boa noite, meus amigos de casa. Boa noite a todos. Parceiros de bancada, boa noite, Cadu. Falando do clube, que eu tenho um carinho muito grande, porque depois vira só Grêmio Internacional, eu quero falar do meu querido Zeca, porque eu me criei e morei até 25 anos atrás do campo do São José, na Vila César. Então eu fico muito feliz com essa performance das categorias de base do Zeca, e principalmente uma referência que poucas pessoas sabem, Cadu. O Zequinha, ele está num lugar hoje que o Corinthians está lutando para chegar. O Zeca está na Copa do Brasil e o Corinthians ainda não tem lugar na Copa do Brasil. Parabéns, Machado, parabéns, Zeca. Tem muitos brigando aí exatamente para garantir essa vaga, né, na pré-Libertadores do próximo ano. Não, inclusive, parabéns também ao meu amigo da infância. Milton Machado. De 60 anos, o Videmberto Vieira, o querido Betinho, que é vice-presidente jurídico lá do Zequinha. Um abraço, Betinho. É o Milton Machado, né? Sim, claro. É o homem forte do São José que está dando risada. Milton Machado é o Textor do São José. É verdade, é verdade.
Né? E o São José, que teve aí, foi rebaixado, né, para a Série D do Campeonato Brasileiro esse ano. O São José, o ano passado, bateu na trave, era para ter subido para a Série B. Né? Aquelas questões de VAR, um gol anulado no final da partida, e anulado de maneira errada. Né? O São José esse ano estaria disputando a Série B. Né? E esse ano aconteceu isso, mas com certeza, né, agora em 2025, o São José estará de volta aí à Série C. Então, parabenizar ao Milton, né, que como é o testor do São José, e também ao Krieger, que esteve aqui conosco no programa na semana passada, né, por esse trabalho aí, porque o Zequinha, que eu digo, o Zequinha é de todos nós, né, independente de gremistas, de colorados, né, o próprio Milton é um conselheiro do Grêmio, né, mas está lá, São José e outros colorados também, que estiveram, que passaram. Sim, como seu antecessor, Noveleta. Exatamente. Bem lembrado, Mauri, bem lembrado. Bom, mas vamos lá. O que dava para projetar desses jogos aí no meio da semana, né? O Grêmio, pelo menos com esse alívio, né? Fumagalli. Sadio. Boa noite, Maurício. Sadio. Cadu, é o seguinte, nós, eu e o Sadi, falamos ontem num grupo que a gente participa, o Grêmio tem ali o Carlos Miguel, que poderia ser perfeitamente o técnico sub-20, que é qualificado, e o Grêmio não aproveita adequadamente o Carlos Miguel. Então, isso é um registro que eu quero fazer aqui, porque a gente tem falado isso e é a verdade. Não? O Carlos Miguel, quando esteve na sub-15, foi muito bem, e ao invés de elevarem ele, rebaixaram ele para sub-13. Isso. É inadequado. Mas, enfim, quanto ao Grêmio, eu penso que a direção e o Renato já sabem se ele vai ficar ou não. Já deviam ter dito isso para a torcida, que é para já iniciar, eu cobro isso, o planejamento para o próximo ano, que é um ano que nós vamos ter algumas tarefas importantes. O Campeonato Gaúcho é importante por causa da disputa do campeonato, né? Tu falaste aí. Nós temos uma Copa do Brasil pela frente, agora uma Sul-Americana, né? E o Campeonato Brasileiro. Então já era para o Grêmio estar dispensando as nabas e montando o novo time. Mas eu acho que isso passa muito nessa Di Fumagalli exatamente por essa definição. A permanência ou não do Renato. Olha, se encaminhava, e pelas declarações que eram dadas anteriormente, que a permanência do Renato não deveria acontecer. Só que agora, né, a gente está tendo uma outra leitura. A permanência do Renato. E, exatamente por isso, até a continuidade, as mudanças, e o Grêmio vai precisar de muitas mudanças, né, pelo que aconteceu esse ano. Agora, a permanência do Renato significa o quê? Que o Grêmio irá manter esse projeto. Não seria isso, Adir? Boa noite, Cadu. Primeiramente, obrigado pela honra do convite novamente. Boa noite ao aqui mais uma vez. E o meu amigo Fumagalli. Me parece que o Guerra, né, essa decisão ela é especialmente do presidente Guerra, mas ele está numa situação que ele precisa definir. Eu vou na tua linha do pensamento. A tendência, no meu ver, é o Renato ficar. A gente estava conversando aqui, eu e o Fuma. Eu acredito que o Grêmio vai em busca do Octa, que é um campeonato importante para a história. E como o Fumagalli falou, está na hora, né? Resolvemos o problema. Como te falei a semana passada, eu não entendia que a gente tinha risco de cair, apesar de com pontos não ainda. Eu entendia que sim, que nós íamos superar. Superamos, agora tem que tratar 2025, tem que começar a projetar 2025. Acho que o Grêmio não pode errar em contratações, o Grêmio não tem muita bala para contratação, né, Fuma? Até porque na reunião do Conselho Deliberativo na quinta-feira passada, né, foi um déficit, né, milionário do Grêmio também, o que não é novidade, vamos deixar bem claro, o Internacional está passando, eu quero saber do Mauri também essa questão do debêntures aí depois, olha, colocar como garantia o estádio Beira-Rio, bom, vamos lá, vamos por partes, né? Então, essa questão também de recursos financeiros, e o Grêmio terá que fazer uma boa reformulação, né? Hoje já teve um jogador dispensado, né?
já a questão financeira. Agora Me fugiu o nome também. Que foi contratado, que era do Corinthians, né? Isso, ele inclusive até eram 6 milhões do Queiroz. Do Queiroz. Eram 6 milhões de euros a sua permanência, e um jogador que não deu nenhuma resposta, né? Não tinha por que se manter. E o Grêmio tem outros jogadores também aí, né, que serão avaliados. E aí, isso vai passar pelo Renato. A permanência do Renato significa isso, né? Exatamente todos esses jogadores que ele trouxe, e jogadores que não deram uma resposta. O futebol também é dinâmico, né? O futebol é muito do momento. Então, eu acho que passa basicamente por essa situação. E foi as declarações feitas, inclusive, pelo presidente Guerra, questionado sobre isso, quando o Grêmio via aquele fantasma, possibilidade de um rebaixamento. Não, só vamos tratar depois, porque a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem, né? Se o Grêmio permanece, se o Grêmio estará disputando uma Sul-Americana, se o Grêmio não estará disputando, né, nenhuma Sul-Americana, enfim, né? Eu acho que eu não posso acreditar nisso. Eu acho que o Grêmio estaria, mesmo com esse discurso do presidente Guerra, acho que o Grêmio estava sim encaminhando algumas coisas e projetando. Eu não posso acreditar que estavam esperando terminar tudo para começar. Embora aquela famosa, né, declaração, eu sento com o presidente, 3 minutos ali, eu resolvo tudo. Será que 3 minutos não é muito pouco para definir um futuro da grandeza do Grêmio, Fumagalli e Sadi? Entre o Guerra e o Renato, o presidente Guerra e o Renato têm uma relação próxima. Realmente, eu acho que eles resolvem, talvez em 5 minutos. Porque se o Renato quiser ficar, o Guerra quer que o Renato fique. Isso aí é óbvio. E nesse momento, né, Sadi, pelo conjunto das coisas, pela situação que o Grêmio tem, falta de recursos, tudo, quem conhece melhor o grupo, apesar de ter errado em algumas coisas, mas conhece o grupo e sabe as deficiências, até reclamou delas, é o próprio Renato. Então, se a direção mantiver um projeto e tiver bem encaminhada as contratações necessárias, mais no setor defensivo, né, eu acredito que o time ganharia equilíbrio, porque do meio para frente, vamos dizer assim, fazer gols o Grêmio faz. O problema é que leva muitos também que não deveria levar. O que não é, vamos deixar claro que não é desse ano, né, Fumagalli? Não é. O Grêmio ano passado foi vice-campeão brasileiro, uma das vezes mais vazadas. Exatamente, esse é um problema que é recorrente. Então está na hora de resolver, né? Eu acho que a direção já tem conhecimento, o próprio Renato, e a torcida não suporta mais, né, vendo o Grêmio não ser o Grêmio. O Grêmio não pode ser um time faceiro, nunca foi. É isso. Bom, mas esse momento do Grêmio passa por quem? Quem é o grande culpado? Embora essa hoje críticas à imprensa, enfim, essa rixa que existe do Renato com a imprensa, as ofensas todas, eu acho que o Renato tem razões em algumas coisas, mas perde também a razão quando parte para as ofensas pessoais, como ele acabou, né, fazendo a alguns jornais. Eu vou dar os nomes, nunca deu nome. Né? Agora, indignado com essa nota feita pela SEG, aí, chamando nosso companheiro Rogério Amaral, presidente, eu faço parte da diretoria da SEG, né? E partindo para a ofensa, para o lado pessoal, isso eu condeno. Eu acho que se está errado, olha, essa nota não é verdadeira, essa nota é verídica, essa nota não diz a verdade, é todo direito que tem, Renato. Agora, partir para o lado pessoal, né? Aí fica completo. Eu me lembro do Filipão. O Filipão dizia o seguinte, naquele momento, o Filipão, uma vez, olha, quem não vive com a pressão, quem não vive com as críticas do futebol, então vai ser gerente de banco. Se gerente de banco não tivesse pressão. Era pior, né? Pô, gerente de banco tem pressão, pô. Era pior, vai ser caixa do Banco do Brasil. É isso aí, caixa do Banco do Brasil. Então, eu acho que quando o Renato hoje, essa é a questão, ele não tem mais consenso com o torcedor do Grêmio. Não tem mais consenso. O Renato sempre foi cabo eleitoral dos candidatos à presidência. Foi isso na última eleição, Cadu, tanto com o Beto Guerra. Aí os dois se viram obrigados, né? Dizer, vai ser. Então, o Guerra tem, né, e vai uma reeleição, irá, embora muita gente dizendo que não. Não, ele irá sim uma reeleição. Claro que vai muito do momento, né? Futebol a gente sabe que é o momento. E o Grêmio chega lá em setembro, na eleição do Grêmio, e tiver bem... Né? Campeão gaúcho, em boa fase,
uma fase estabilizada, ele é candidato. Cadu, eu quero dizer assim, ó, o assunto Renato e imprensa. Se o Renato ficar, né, claro que a gente está falando aqui de possibilidades, cara, isso tem que ser resolvido. Sem dúvida. Tem que ser resolvido e parar por aí. Isso, acho que a instituição tem que tomar atitude aí. Quanto aos outros assuntos que tu falou, o Grêmio precisa 4 contratações que ele não pode errar. São 2 zagueiros, o lateral esquerdo e o centro médio. Nós precisamos do centro médio para liberar o Vila Sante. Entendeu? Essas 4 contratações é chance zero de erro. O restante do grupo tu vai encaixando, né, Fumagalli? Exatamente. Não, na verdade, Cadu, sobre a questão do Renato, da torcida, o torcedor vive de resultado de momento. Se o Renato encaixar novamente, o Renato é um ídolo do Grêmio. Isso não é problema para o Renato. E eu acho que ele também exagerou um pouco na briga com a imprensa, porque também é uma falha da direção, que deixa o Renato ter que responder por tudo. Tem coisas que quem tinha que responder é o vice de futebol e até o presidente, e não o técnico. A função do técnico é trabalhar lá dentro do vestiário e na beirada do campo. Não, o técnico não tem que estar assumindo funções políticas. Não é um ente político. Não deveria ser, pelo menos, né, Sadinho? É isso mesmo. Até sobre essa questão aí desses termos usados aí, como o Rogério, o presidente, que é um débil mental, né? Inclusive foi colocado pelos representantes do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Que é a PAI, que comemora hoje o Dia Comemorativo Internacional de Pessoas com Deficiência, foi considerado, inclusive, pela PAI como uma expressão ultrapassada do Renato, né? Então, isso é um contexto que eu acho que acaba prejudicando, porque hoje esse conflito, né, Sadi, Fumagalli, não é mais só com a imprensa gaúcha, não, é com a imprensa nacional. Sim. Inclusive, não só nos programas esportivos, né? Programas também de jornalismo na geral, como o próprio Jornal Nacional da Bandeirantes, enfim, foram colocadas essas situações todas, né? E aí, a ponto de vista, bom, olha o Neto, olha o que disse o Neto, né? Que é amigo do Renato, jogador, e disse: o Renato, tu pensa que tu é Deus? Tu pensa que tu é acima de Grêmio, que é acima da direção, que é acima do Internacional, acima do futebol gaúcho, né? Ele foi bem claro. É polêmico, a gente sabe que ele é polêmico pelas suas declarações, mas é um ex-jogador de futebol, foi colega do Renato, disse: olha, aqui em São Paulo tu não faria isso. Não, e admirador do Renato. E admirador do Renato. E admirador do Renato. Né? Não, então, realmente, isso tem que ser resolvido. Mas só para meter o pitaco nas coisas do Grêmio, o nosso amigo Rogério Amaral é um dos poucos que defendeu exatamente, o tempo todo. Exatamente. Né? Assim, alguém foi Espírito Santo de orelha no Renato e orientou mal ele nessa demanda, com certeza. Não, eu acho que, embora não se justifique, né, se explica, mas não se justifica, exatamente por esse momento que o Grêmio atravessava. Com uma declaração do presidente, né, em relação a um colega também, que tinha dado aquela informação, que o Breit White teria ido buscar junto ao presidente, cobranças que não havia tanto treinamentos como deveria acontecer por parte do Diogo Rossi, né? Bom, venha-se a público e se diga: olha, não é verdade, né? É inverídica essa informação. Agora, chegar ao ponto de um presidente, olha, nem de torcedor dá para aceitar isso. Mas torcedor tem que ser para se separar: torcedor e dirigente e presidente. Olha, essa pessoa, né, não é colega de vocês, não foi parido, foi chocado, quer dizer, envolvendo a mãe da pessoa, envolvendo a mãe do profissional. Então, filho de chocadeira. Filho de chocadeira. Não foi parido, é um filho de chocadeira. Olha, com todo respeito ao presidente Guerra, né? Acho que presidente é presidente, então tem que ter o controle, né? Tem que saber exatamente o cargo que tem, e aí mostra que ele entrou no nível do Renato, né? Não, Cadu, 2 coisas. A primeira questão é a tensão que estava sem dúvida do rebaixamento. Mas foi isso que eu disse, Fumagalli. Se entende, mas não se justifica. Passada a tensão, tem que consertar isso.
A segunda questão que me afeta, porque eu tenho uma neta autista, portanto, Pois com é, deficiência, pois é. eu acho que o mundo mudou a forma de tratar as coisas. Nós hoje vivemos uma sociedade inclusiva. Então, não cabe mais esse tipo de declaração preconceituosa, usando de argumentos ultrapassados, né? Porque hoje nós temos, inclusive, por própria iniciativa da direção do Grêmio, e adequada, tem um espaço para os autistas lá na arena, como tem em outros clubes. Né? Sem dúvida. Então, nós vivemos numa sociedade inclusiva. Eu acho que as pessoas têm que se atualizar e pensar melhor no que falam. É isso. Eu entendo o Renato, né, mas não a esse ponto. Existe hoje. Eu convivi com o Renato, por exemplo, que sou amigo do Renato, né, como na época como setorista, ele como jogador, né, mas as coisas mudaram em todos os segmentos. Elas mudaram, né? E isso mudou também. Eu entendo que algumas têm, como tem em todas as profissões, em todos os segmentos, bons e maus profissionais. E hoje nós vivemos num mundo, ou seja, que qualquer um pode criar um canal de youtuber e dizer o que quer, e ofender, né? Então, por isso que é importante. Ele sempre diz, olha, vou dar nome. Aí ele generaliza. Então, que dê os nomes dessas pessoas que ele, né? Ou seja, que é criticado, que é ofendido, né? E aí, bom, se sabe quem são. Repito, concordo em parte com ele, porque hoje, evidentemente que esses canais, muitos usam aí para ganhar visibilidade, ganhar likes, né? Como ele mesmo diz, nisso ele tem as suas razões, né? E pessoas que usam isso aí exatamente para tirar proveito dessa maneira. Bom, mas a questão, o internacional é outra vida, né, seu Mauri? Né? Tem aí essa, e mesmo tendo interrompido aí, olha, 16 jogos invictos com o Roger, essa mudança toda, eu sempre faço esse comparativo, né? Ou seja, o Grêmio reclamou muito, principalmente através do Renato, a questão da enchente, esse tipo de coisa. Bom, o Grêmio foi um antes da enchente e outro depois. O Internacional, ao contrário, né? Foi mal antes da enchente e foi muito bem depois da enchente, né? Então, acho que, embora tenha sido prejudicado, mas, como sempre disse, não é justificativa por o Grêmio ter tido uma campanha tão fracassada como essa, em função só da enchente. Agora, o Grêmio, o Internacional é outra situação, né? O Roger conseguiu resgatar o Internacional e lembro bem que há 3 meses atrás, todos que passavam aqui falavam, olha, Grêmio Internacional tem que fazer os 45. O Internacional pensou até em título, né? Embora era improvável, mas sonhou com título. E eu acho que a grande vitória do Internacional, né, Mauri, foi uma conquista. A vaga direta, com 2 rodadas de antecedência, a vaga direta na Libertadores da América. O que será fundamental, porque, vou repetindo, teremos um Mundial no Campeonato Gaúcho. Se o Inter caísse numa pré-Libertadores, estaria disputando comitantemente com o Campeonato Gaúcho também. Pois é, cara, o futebol tem essas nuances, né? Tudo isso aconteceu não por acaso. Primeiro item que eu falava que na época do pós-enchente, o primeiro que parar de falar da enchente vai recuperar o time. E eu tenho convicção assim, Cadu, por conhecer o Paulo Paixão, trabalhamos muitas vezes junto, eu não no futebol, mas na mesma gestão, que ele chega, a primeira frase dele de motivação, acabou enchente para nós, vamos trabalhar, gurizada. E dali para frente, o Internacional só foi, e o nosso adversário, pela voz do Renato, falou até domingo, quando ele se livrou de todos os problemas, não cai mais, ele falou de novo a enchente. Isso fez muito mal para o clube e para os jogadores, tenho certeza disso. E o Internacional, a partir daquilo, foi subindo, e o futebol é gozado, né? Porque eu estava com o meu afilhado, assim, coloradaço, lá em Catupi, né? Terra natal. Terra que tu divide entre Porto Alegre e Catupi. Né? Um grande beijo na querida Dalva e no meu afilhado. A Dalva é quem manda em casa, a dona Dalva é quem manda em casa. Né? Quando ela quer ir para Catupi, vamos para Catupi. Como diria. Dona Dalva, é verdade ou não é? Como diria o Rodrigo Paraguaçu arranhando o inglês off course. Então,
3-0, e eu disse para o Vicente, no intervalo, o Internacional vai voltar melhor que o Flamengo. Mas como, Dino? Porque o Flamengo correu como não tinha corrido esse ano ainda. Ninguém em final de temporada corre daquele jeito. E não deu outra. O Internacional entrou assim, com a energia do Paulo Paixão, e o Flamengo caiu fisicamente, era notório isso, e não empatamos por detalhe. Futebol, eu sei que não tem lógica no imaginário popular, mas ele é regido por certas premissas que não tem como discutir. Quem corre demais no primeiro tempo, no segundo tempo vai afrouxar. Não tem como. Não, até pelo score, né, Maurício? É uma coisa natural. Tu vai 3-0 para o segundo tempo, é natural que tu relaxe, não tenha dúvida. Só que isso aí mostrou ao Internacional que, não sei se entrou achando que o Flamengo, né, já em ritmo de férias, não quero que o Botafogo seja campeão, teria alguma facilidade. Pelo contrário, eles vieram com um tanque cheio, né? E o Internacional também vai tirar, e tem que tirar lição disso, se quer realmente, o Internacional precisa aí de um título relevante, ou mesmo até conquista do Campeonato Gaúcho, para ver que Flamengo, Botafogo e Palmeiras são no outro patamar. Estão no outro patamar, né? Vê esse vídeo com o Botafogo. O que foi o Botafogo que é o adversário do Inter amanhã? Tá? Provavelmente pode até carimbar aí a sua faixa de campeão. Olha, em 2 jogos, na quarta e no sábado, quarta e sábado, com o mesmo time, voou. Tocou 3 no Palmeiras, né? Na quarta-feira, viajou junto com o Atlético também e colocou com 10 jogadores. Teve a 40 segundos de jogo na decisão da Libertadores, um jogador expulso. Então o Internacional vai ter que tirar proveito disso e ver que não está no nível deles se é para chegar a algum título relevante, Maurício. É claro que a gente não vai discutir, comparar assim, poderio, essas coisas, tudo mais. No segundo turno, o Internacional está sim no nível. É o melhor time do segundo turno. Pela fase atual, está no nível dos 3. Tanto é que, mesmo tendo aquele sufoco, aquela correria do Flamengo no primeiro tempo, o segundo tempo dominou e poderia ter empatado. Então, está no nível. Agora, se manter-se-á nesse nível é outra história. Não, o Internacional vai fazer com o processo, vai perder jogadores. Tu sabe melhor que qualquer um, né? Que o Internacional precisa, pela questão financeira, se desfazer de alguns jogadores, irá se desfazer, terá que ter uma reposição, né? O Vitão é um jogador que era para ter sido negociado pela questão, né, depois financeira, enfim, né? Acabou não se realizando a negociação, o que deve acontecer no final desse ano. A questão do lateral também, do lateral esquerdo, né? E o Bernabé, o Internacional vai pagar esse dinheiro todo, tem condições de pagar 10 milhões de euros por esse jogador? Evidente que não, a não ser que componha de alguma maneira. Interesse já de outros clubes também, então, e alguns jogadores que também não vão permanecer, né? Tem jogadores que não deram uma resposta positiva e vão sair, o Inter vai ter que ter essa reposição, não tanto contra o Grêmio. Claro que a reformulação do Grêmio será muito maior que a do Internacional, né? Mas o Internacional também busca aí títulos e terá essa oportunidade mais uma vez, disputar uma Libertadores da América, então também terá que fazer mudanças, né? E aí entra a questão financeira. Já vou aproveitar e vou te perguntar sobre essa questão do debêntures, que está muito debatida, né? Enfim, e olha, ontem teve um conselheiro aqui no Internacional, fez o mesmo questionamento, então também é bom a tua opinião sobre isso, Maurício. Olha, colocar como garantia o estádio Beira-Rio, que risco é esse? Quando, assim, a lo largo, assim, qualquer movimentação do clube, de uma empresa, que seja no sentido de fazer um alongamento da dívida com juros menores, é positivo. Porém, há que se ter assim, um passado recente. O Internacional arrecadou, via Liga Forte, ao menos em termos de balanço, 218 milhões, tá? Que é mais ou menos que tenta agora buscar através de um alongamento da dívida com debêntures, a discussão se essa operação realmente é de debêntures, mas é uma operação junto à rede bancária de alongamento da dívida, possivelmente com juros menores.
Isso é positivo. Agora, a forma como será feita tem várias, é que nem SAF, tem vários tipos de SAF. O São Paulo ele fez uma operação semelhante à do Inter e está arrecadando bem, só que ele foi muito transparente. Todo o dinheiro que entra nessa operação ele é carimbado. Não pode ser, senão é o seguinte, faz uma mega operação dessa, continua gastando e fica que nem, desculpe, vou ter que apelar, que nem o governo federal, sabe? Que cada vez quebra mais o país, porque quanto mais arrecada, mais gasta e não tem jeito. Então, arrecadar o dinheiro é uma coisa. Eu acho que o principal não é arrecadar, não é fazer novas operações. O principal é conter as despesas, senão a coisa não tem volta, não tem fundo, cada vez a gente se afunda mais. Financeiramente, a gente vê o time voando e o clube mal, econômico, financeiramente mal. Então, o que assusta realmente, eu acho que qualquer conselheiro, e vou dizer até para meus amigos que hoje estão na gestão e que até pouco tempo eram da oposição. Vocês têm que ter a consciência de que não dá para se brincar com o complexo Beira-Rio. Se de longe tiver qualquer ônus em cima do Beira-Rio, eu não vejo como um conselheiro ser a favor. Eu acho que essa possibilidade não teria nem ser aventada. Agora, conter despesas do futebol é muito relativo, porque aí é aquela pressão que tu tem. Pressão de contratar, pressão de ganhar título. Cadu, eu não falei rubricas, conter as despesas do clube. Cadu... Mas a máxima do clube é o futebol, né? É a máxima, mas tem várias outras funções que foram extrapoladas os gastos, sabe? Então, tem que ter muito, muito cuidado nisso e a gente fica pensando o seguinte, todo mundo quer o time voando, mas também a gente não tem que ser voando e continuar, porque se impossibilita financeiramente o clube, ali na frente vai ter que vender, como tu mesmo disse, e daí cada vez de novo. Então não adianta a gente se iludir, tem que ter assim, cabeça fria de fazer as coisas ser muito bem pensada para a gente não entrar. Por que eu não estou falando com mais rigor nisso? Porque o material que foi oriundo da comissão especial não veio dos conselheiros, né? A gente o Conselho Fiscal, pelo que eu sei, não recebeu o material também. Então, a gente não sabe exatamente os meandros da operação, mas a gente está comendo pela mão dos outros. Aparentemente, é um mau negócio internacional. Por isso que eu falei um programa passado ou no outro, não seria mais simples de pegar um colorado multimilionário como o Elsmar Maggi e pegar esses 200 milhões com juro abaixo do mercado, tipo IPCA mais um, que ele não perderia dinheiro e ajudaria o Clube do Coração. Se eu fosse metade da fortuna dele, eu faria para o Internacional. Tá certo. Olha, falou fazer e fazer bem, aí você faz muito bem, tudo que precisar em termos de imóveis. Você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as fases financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí, contato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar essa assessoria, né, no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, expansão de lajes e pisos, que você precisar, você tem aí. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro e na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, você tem aquela revisão da melhor qualidade com todos os itens, né, para a revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente que você tem exatamente lá, que é para troca de pneus. Está aí o endereço, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros. Voltamos logo dando sequência ao nosso Dois Toques desta terça-feira.
Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Venha conhecer a MF Máquinas e Ferramentas. As melhores marcas e os melhores preços. Além da venda, locamos equipamentos para a sua obra. Rua Câncio Gomes, número 80, bairro Floresta, em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, com os conselheiros gremistas Sadi Tonato, Marco Antônio Fumagalli e o conselheiro colorado Maurício Silva. Essa mensagem sempre, né, as facilidades que a Unimed lhe oferece. Então, você tem aí agora a Unimed Porto Alegre, tem um novo jeito de cuidar de você, mais próximo e personalizado com o Viver Bem Juntos. Você recebe um plano de cuidado feito sob medida para seu perfil e suas necessidades. É super fácil. Basta abrir o aplicativo da Unimed, clicar em menu e depois em Viver Bem Juntos, para te conhecermos um pouco melhor. É importante preencher todos os questionários de saúde. Vamos juntos em sua jornada de saúde. Daí, essa é a Unimed Porto Alegre. Bom, o Grêmio tem esse jogo aí, o Grêmio deve, sem sombra de dúvida, confirmar, né? Hoje o Juventude está também na coisa. E o Grêmio na Sul-Americana estará, não tenha sombra de dúvidas, né? E por isso que essas mudanças, elas devem
eu acho que ia ocorrer o mais rápido possível, né? Hoje o Antônio Brum, vice-presidente, que também, né, não tem a sua permanência garantida no departamento de futebol, né? Pelo menos ele deu a entender isso aí. Mas também o Renato se dava a entender que não permaneceria e hoje, né, se entende que sim, que ele ficará para a próxima temporada. Os resultados do futebol mudam tudo, né? E hoje, numa declaração pela manhã do Grupo RBS, a Rádio Atlântida, o Grêmio que já viajou, né, já está lá em Salvador para esse jogo com Vitória, ele foi bem categórico. Agora, na viagem, nós vamos conversar. Teremos mais tempo agora, e dá para entender, não tem aquela pressão, né, aquele fantasma de rebaixamento, teremos mais tempo para acertarmos com o Renato. Olha, dando a entender que o Renato terá sim a sua permanência. Como ele disse... Meu amigo, não pega piada, não precisa tanto tempo, é 3 minutos. Não, mas ele mesmo disse, numa declaração passada, né, a permanência dele dependeria da opinião, ele ouvia a opinião dos torcedores. Eu tenho perguntado para todos os conselheiros que têm passado aqui. Renato, fica ou não fica? Eu acho que fica. Não, quero saber a tua opinião, não quero saber se tu acha. Ele perguntou, eu vou escutar a torcida. Não, né? Renato, fica ou não, fica ou não fica? Não, tu quer que eu queira que ele fique ou não? Não, eu quero saber o que tu... Renato, vamos lá, Renato fica ou Renato não fica? Eu acho que fica. Não, eu não quero saber se tu acha, eu quero saber o que tu queres pro Grêmio. Fica ou não fica? Eu não tenho informação para te dizer. Eu sei, a tua opinião. Do ponto de vista da continuidade do trabalho, para o Campeonato Gaúcho, principalmente, tem a disputa do campeonato, eu acho mais adequado o Renato ficar. Então tu quer porque que ele fique. Já tem o grupo na mão. Agora, se vai ficar ou não, eu não posso dizer. Não, mas é isso que eu quero saber. Votação. Tu tem que votar. Sim ou não? Não, fica sim. Então vota pelo sim. Tá. Cadu, Sadir, sim ou não? Eu aqui vou abrir um voto importante. Eu sou um renatista. Eu entendo que sim, que o Renato tem que ficar. Mas claro que a gente trabalha aqui em cima dessas ideias que já debatemos aqui. Quanto ao jogo de amanhã do Grêmio, Cadu, olha, o Grêmio está numa situação, dependendo do resultado de hoje do Corinthians com... Estão jogando nesse momento. Não, mas esquece. Mas aí não. Pré-Libertadores. Estão jogando nesse momento. É um sonho que não chega. O Grêmio é sul-americano. Mas dependendo do resultado de hoje, dos resultados do meio de semana, chegamos no domingo com expectativa. E vamos copiar o Coelho. Exatamente. Aí vai entrar... Aí vamos entrar nessa assim. Dificuldade, mas é no sonho da improbabilidade. Era que nem o Internacional. Era um sonho, era improvável, como se confirmou. Né? Eu sempre usei esse termo, né? O Internacional sonhando. O Roger dizia isso, os jogadores diziam isso, né? E era uma maneira de motivar os jogadores, exatamente nesse ritmo do Internacional. Claro. Mas era improvável. O Grêmio Internacional é isso, é uma Libertadores, vaga direta. O Grêmio, uma Sul-Americana, é uma competição intercontinental. Não adianta ficar sonhando, mesmo dependendo do resultado que está acontecendo agora. Né? A realidade do Grêmio é essa. É uma competição importante, é uma competição. E a questão financeira também, né? Por isso, né, Mauri, a questão de posicionamento do Internacional, ela é muito importante, né? Porque, olha, a cada posicionamento são 10 milhões aí que se tem... cada jogo são, acho que é 300, 400 mil dólares, só por entrar em campo, sabe? Realmente, agora, Cadu, eu vou mandar uma mensagem para um amigo André, aquele mesmo que chamou o Roger perguntou se eu achava que o Roger era coca de bandido. André, agora eu quero que tu diga para mim se a Sula é segunda divisão da América. O ano passado, esse ano foi isso, né? O Grêmio foi na Libertadores e o Internacional na Sula. Aí essa é a rivalidade. É a segunda divisão da América. Mas é uma competição importante. Eu e o Sadir temos 2 amigos, não sei que mandar abraço. O Gustavo Schmidt e o Grande Gustavo. Essa semana estará conosco aqui. Grande Gustavo Schmidt e o Enio Almeida. Enio Almeida. E por que não para o pessoal da CIA, né? Do mesmo jeito que o cartão pediu meu voto, mas claro, como Colorado, eu tenho que dizer, fica Renato. Mas eu queria lembrar... pois é, mas... Eu queria lembrar uma coisa.
estava falando do Sub-20, perdeu para o Zequinha. Eu estou lembrando que no tempo que meu amigo Gustavo Schmidt cuidava da base do Grêmio, o Grêmio bombava, meu. Sem dúvida. Não, é uma das grandes. Abraço, Gustavo. Esse assunto que o Fumagalli ele puxou no primeiro bloco quanto ao Carlos Miguel, olha, realmente eu faço minhas as tuas palavras. É um cara que conhece muito futebol e que o Grêmio deveria olhar com mais carinho. O Carlos Miguel, se tiver oportunidade, eu costumo dizer sempre para meus amigos do Grêmio, ele chega ao profissional e não com muito tempo de trabalho. Ele sabe muito de futebol. Então, é um assunto que deveríamos analisar lá na base. Vou fazer uma referência ao Carlos Miguel, filho do fã dele, grande, lateral zagueiro do São José, do grande time do São José, Carlos Miguel. Carlos Miguel, que também vestiu a camisa do Internacional. Também vestiu, né? Essa história. Que é Zequinha, né? O time dele, do Carlos Miguel Júnior, primeiro, ele é um gremista espetacular, mas o time número 1 dele é o Zequinha. Sim, sim. O pai dele se criou lá dentro. Olha só, até a gente fez referência aos valores aí, né? A distribuição dos valores por posição aí no Campeonato Brasileiro. Olha só, o primeiro colocado são 48 milhões e 100. Né? O segundo, 45,700. O terceiro, 43,300. O quarto colocado, 40,900. O quinto colocado, 38,500. O sexto colocado, 36,100. O sétimo colocado, 33,700. O oitavo colocado, 33,300. O nono colocado, 28,800. O décimo colocado, 26. Olha só até onde vai. O décimo colocado, 26,400. O 11º colocado, 20,700. O 12º, 19,200. O 13º, 17,800. O 14º, 17,300. O 15º, 16,800. E o 16º, 16,300. Vejam só essa questão financeira do Internacional, o que pode significar a terceira, quarta ou quinta posição, ou sexta posição. Então, olha, são mais aí de 3, 4 milhões de uma para outra, né, Maurício? Então, é fundamental e importante isso aí. Em termos financeiros, não tem nada. Mas isso aí me alerta com uma coisa assim, bem, como se fala lá na Vila Sérgio, bem tijoladinho, o Juventude pode pegar uma 16ª e pegaria uma grana bonita. Também. Acho que nós teremos sim, eu acredito. Sempre acreditei, não acreditava também, né, como esse que o Grêmio seria rebaixado, agora já garantido matemática. O Juventude também, nesse jogo de amanhã, e depois tem o jogo com o Cruzeiro aqui, um ponto deixa o Juventude também. Então teremos aí, ano que vem, os 3 gaúchos, porque estamos perdendo para o Nordeste, né, que terá 5 equipes aí. O Nordeste é um estado. Tá certo. Cadu, em cima desse lance dos valores, o Grêmio, esses últimos 2 jogos, só isso já é uma motivação. Não. Nós estamos falando aí de se a gente chegar em 10º ou 9º, né, que há a possibilidade, nós estamos falando aí de quase 10 milhões. Não, e a torcida do Grêmio foi fundamental nesses últimos jogos. Né? Foi. Em torno de 40 mil pessoas, foi no jogo com a Fortaleza, foi no jogo com o Juventude, foi no jogo agora contra o São Paulo. Olha só, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Para mais de 35 anos no mercado, né, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Tinha o slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião e aquele atendimento VIP daquela dupla, né? Gilberto e João Carlos. É uma ferragem que encontra o que precisa. É verdade. É VIP. Nós temos aí um companheiro nosso, colorado, também na audiência, amigo nosso, meu e do Maurício, que é o Eduardo Madalena. Grande Eduardo Madalena. Um grande abraço. Eduardo. Olha só, nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Aqui ele tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Como é o caso de agora, com o consignado INSS, com taxas especiais. É aonde? No Banrisul, né? Contrate pelo aplicativo ou direto na agência com taxas especiais para você tirar seus planos do papel. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressul, né? Como vocês podem perceber aí,
sempre uma loja bem pertinho de você. E aquela facilidade, né? Você pede e recebe em casa, né? Através do telefone ou, né, do site. Está aí, cliqueimpresso.com.br. E parabenizar a Impressu, né, por mais um prêmio na categoria de calendários próprios, que foi, né, a grande vencedora. Então, vai um abraço ao Garbaschi e toda a sua equipe, né, lá da Impressu por esse prêmio nacional. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta terça-feira. O Banrisul está sempre ao lado dos gaúchos e dos aposentados do INSS. Por isso, está com taxas especiais de crédito consignado. Traga já seus consignados para o Banrisul e refinancie seus saldos. É mais que crédito consignado, é estar contigo hoje e sempre. Aposentado do INSS, procure a agência mais próxima ou acesse o nosso app. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa terça-feira com os conselheiros gremistas Marco Antônio Fumagalli, Sadi Tonato e o conselheiro colorado Maurício Silva. Nosso Dois Toques para a lavagem 5 estrelas, para deixar o seu carro que é um brilho espelho total. Seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, aí é no martelinho de ouro, né? É o Clício da Cunha 309, está aí o telefone. Bom, o Internacional amanhã certamente terá também um estádio lotado, até porque o torcedor tem que comemorar por essa campanha que o Inter fez no segundo turno, né? Vaga direta na Libertadores, mas é bom saber também que o presidente Barcelos deu uma declaração dizendo, projetando que a janela será sem grandes investimentos e com medidas pontuais, em cima daquilo que tu tinha falado em relação às despesas, Maurício. Então, essa foi a palavra do presidente. Não, e realmente não tem se
Esse é um problema econômico. Não adianta, a grana não é elástica, entendeu? Não vai, ela vai até aqui e para. Então tem que ter consciência, eu acho que sim. E principalmente que o Inter, a maior contratação é não vender. Bom, essas as definições, principalmente essa do Bernabé, essa do Vitão, mas amanhã também a expectativa aí que o Inter consiga encerrar pela questão financeira, já que falar a questão de pontuação na tabela, como eu fiz referência aos números aí na posição em termos de campeonato brasileiro. Rapidamente, para encerrar, palpite para os jogos de amanhã, se tu quiser dar o Internacional ou não, ou do Grêmio com... Grêmio 2-1. Grêmio empata. Desculpa. Não, vai. Os dois empatam. Dois empates. Grêmio 2-0 e o Inter com tendência de empate para vitória para o Botafogo. Eu acho que eu vou nessa linha do Mauri também. O Botafogo vem com esse espírito aí de vitória, mas quer pela conquista da Libertadores, mas quer também aí, né, o título brasileiro. Bom, aí a vitória sempre, né? Como saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. O complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de hoje a domingo no Barranquinho. Você curte onde você quiser. Tem delivery, TK8, tem entrega, você não fica privado nunca as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, qualquer local, né, onde estiver saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, aí com o meu Kia da São Moto. Vendo a Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson está lá para lhe dar toda a assistência que você precisa para o seu Kia. Ao lado, aí, a mesma facilidades para os adeptos de duas rodas na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, aí só tem um caminho, né? O slogan de estudo, economizar é comprar bem, se você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Fumagalli, obrigado, Mauri, obrigado, Sadi. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Olha, tem meu canal, não viu ao vivo, qualquer hora do dia, da noite, 2 toques, Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like. Na sequência aí na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.